Gente, paz do Senhor. Qual é a sua expectativa para hoje? Ou para a semana que se inicia? Vocês estão pilhados? Estão pilhados? Criaram assim uma expectativa. Essa semana vai ser uma semana de arrebentar a boca do balão. Vai ser a melhor semana em que eu já vivi. Amém, gente? Vocês creem nisso, sim ou não? Então crie uma expectativa, vai ser uma semana tremenda. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos fazer a introdução no 1 e vamos pregar no 2. Tá bom? Louvado é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, ele disse o seguinte no capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O 2. E não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora volta no 1 para nós, por favor. Queridos, é interessante como que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos para esse texto. Ele diz, portanto, irmãos, em outra tradução, ele está dizendo, rogo ou suplico, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo e agradável a Deus, ou seja, que se ofereçam, ou que ofereçam o seu corpus, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Se nós formos conversar com os mais antigos sobre fé, sobre igreja, sobre Deus, sobre dons, você vai ouvir alguns antigos dizendo o seguinte, olha, fui tomado pelo Espírito Santo, quando eu vi eu já tinha feito. Eu nem vi, aconteceu. Alguém já viu isso aí? Eu já ouvi muito disso aí. A Bíblia diz que o culto é racional, queridos. O culto ele é inteligente. Esse negócio de você fazer sem saber o que está fazendo, isso não acontece. Isso não existe. Isso é antibíblico. O culto é inteligente, né? Por exemplo, nós podíamos estar dormindo essa madrugada, 1h da manhã. Podíamos ou não podíamos? Mas nós estávamos aqui oferecendo o nosso culto. Culto racional, um culto inteligente. Orando, louvando, ouvindo a palavra. Isso é inteligência. Tá? Isso é inteligência. Você quer ver uma coisa que eu não me conformo? Nós vamos falar sobre ser inconformado. Uma coisa que eu não me conformo, me tira do eixo às vezes. É a pessoa sair da sua casa para ir à igreja. A pastora acabou de dizer que culto é o mais alto grau de adoração a Deus. Para resolver, ou para conversar, ou para tratar assuntos relacionados a qualquer coisa que não seja entregue a Deus no momento de culto. Eu não me conformo. Já que nós vamos falar sobre inconformados, eu não me conformo. Tem muitas coisas envolvendo a igreja que me tira do eixo, assim, que me deixa, sabe, que eu não consigo me conformar, que me deixa inconformado. Você quer ver outra coisa? Uma pessoa bem próxima a mim, eu já falei isso há um tempo atrás. Eu acho que por falta de conhecimento, ela subiu no altar para dar uma palavra, e ela disse o seguinte, gente, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio nessa palavra, gente, eu creio. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, então vai haver providência na sua vida, assim como vai haver na minha. Mas ela disse o seguinte, não vai haver bênção, não vai faltar bênção, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas também não vai faltar tribulação, também não vai faltar luta, também não vai faltar doença. Naquele dia eu falei, está amarrado. Queima isso, gente. Eu não me conformo quando a palavra ela não é interpretada da forma em que precisa ser interpretada. O apóstolo Paulo disse o seguinte, fui moço e agora sou velho. O Davi que disse, eu não me lembro agora. Davi, né? O Davi.
Ele disse, mas eu nunca vi o justo necessitado e nem a sua descendência mendigar um pão. E aí as pessoas estão dizendo, o Senhor é o meu pastor. Eu estou passando por isso porque o Senhor está permitindo nada, querido. Você está passando por isso porque você cavou um buraco e está dentro desse buraco. E está conformado dentro desse buraco. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com pessoas que estão, talvez, numa situação de doença terminal. E ele está dizendo, não, agora eu tenho que morrer porque isso aqui não tem mais. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo. Porque a última palavra, ela não vem do médico. A última palavra, ela vem de Deus. Então, eu não me conformo com essas coisas. É lógico que isso não estava no esboço. O esboço é outra coisa. Eu sou perito em fugir do esboço, gente. Tá, eu sou perito. Mas vamos falar sobre inconformados. Ou o que te tira do eixo. O que deixa você inconformado? Eu vou falar a primeira coisa que me deixa aqui inconformado. Eu anotei 5 coisinhas aqui. 5. Que me deixa inconformado. Primeiro, sistema de ensino. No Brasil, o sistema de ensino, ele me deixa inconformado. Eu vou te falar para você por quê. Primeiro que ele é muito ruim, né, gente? Vamos ser sinceros. Hoje o adolescente está saindo do ensino médio sem saber fazer uma equação. Se você perguntar para o adolescente quanto que é 300 vezes 15, ele não vai saber, gente. O ensino é ruim e eu não me conformo com isso. Sem falar que o ensino é ruim, você vai conversar sobre história, sobre geografia com o adolescente, e a culpa não é do adolescente, é do sistema de ensino que é ruim. E eu não me conformo. E para piorar a situação, semana passada eu estava tendo o que eu estou estudando, né, gente? Está tendo uma aula de cultura no curso técnico em que eu estou fazendo. E o professor estava falando sobre o tempo, o pastor que sabe, paleolítico, é isso? Paleolítico. Essas palavras para mim são novas, Maico. Paleolítico. E ele falou que Deus é uma invenção da mente humana. O professor falou isso. Que Deus é uma invenção da mente humana. E eu não me conformo com isso, gente. Eu não me conformo. O que é para ensinar bem, o sistema de ensino do nosso país não consegue ensinar. Mas o que não é para ensinar, isso ele sabe ensinar bem, André. Sabe ensinar bem, e eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. Quer ver outra coisa? Semana passada, a professora dando uma aula sobre cultura também. E ela disse que relação conjugal entre parentes é um problema da mente humana. Ela disse isso. Só que desse dia eu tive que confrontar ela, não teve jeito. Disse, não, filha, você está... Olha o exemplo que ela usou. Ela falou, você pode observar que os cachorros, os gatos, os passarinhos não têm esse problema. É só o homem que tem esse problema, que não pode se relacionar com filha, com irmão. E eu falei, professora, que absurdo. Eu falei, deve ter alguma coisa genética nisso aí. Eu falei para ela, vou usar um exemplo aqui bem grosso, mas eu vou usar. Eu criava galo e galinha de raça, falei para ela. Falei, quando eles se cruzavam entre parentes, eles diminuíam. Existe alguma coisa na genética que não permite. Ela falou, não, aí é outra aula, é biologia, né? Daí ela desconversou. Mas eu não me conformo com o sistema de ensino. E agora, presta atenção, seus filhos estão aprendendo isso. Os nossos filhos estão aprendendo isso, querido. E nós precisamos ter noção de quando os nossos filhos chegarem na escola, sentar com eles e dizer, e aí, como foi a aula hoje? O que você aprendeu? O que eles têm ensinado? Para nós termos a oportunidade, ou seja, no tempo oportuno, tirar isso da mente deles. Eu já fui na escola, conversar com o diretor, porque um professor se colocou um professor antes da minha filha Laís terminar o ensino médio, ele não acredita em Deus também,
E ele queria convencer a sala, os alunos, a ter a mesma fé que ele. Ou seja, que não é fé, né? E ele começou a forçar a situação. E a minha filha chegou em casa e falou, não, o professor está ensinando isso. Eu falei, vou ter que ir lá. Fui lá, chamei o diretor, falei, cara, olha isso que o professor está fazendo na sala de aula. Ele falou assim, não, ele tem que passar a disciplina, porque, gente, é uma matéria, o professor vai ter que passar. Só que o professor não pode se posicionar, ele tem que ser neutro na disciplina. E eu falei, e é isso que está acontecendo, ele está se posicionando e está tentando levar a sala de aula com ele. Se a criança tem 12, 13, 14 anos, não tem um pensamento formado sobre Deus, vai acreditar naquilo. E quando os pais são distantes e não conseguem orientar os filhos, pronto, acabou. Só vai restar com o tempo pedir oração na igreja para os filhos. É isso que vai restar. E eu não me conformo com isso. Eu sou inconformado com essa situação. Com o sistema de ensino que tenta ensinar ou se posicionar de uma forma contra a igreja. Gente, eu não me conformo com isso. Se você se conforma, tudo bem, mas eu não me conformo. Eu não aceito isso. Ser inconformado é dizer, eu não aceito essa situação, eu não aceito. Eu não aceito. Quer ver outra situação? Que me tira do centro. Sabe, que me deixa muito preocupado, que eu fico inconformado. É com a corrupção. Aí algumas pessoas olham para mim e dizem, pastor, mas eu também não me conformo, mas não faz nada. Então está conformado. Sim ou não? Ah, pastor, eu não me conformo, mas não faz nada para mudar. Então está conformado, aceita a situação. E quando falamos de corrupção, é lógico, logo pensamos no governo, né? Governo federal, estadual, municipal. Mas a corrupção está em todo lugar. A corrupção, no governo, ela tira dinheiro da saúde, ela tira dinheiro da educação, tira dinheiro da segurança. Estava conversando com o Felipe esses dias, ele falou que já perdeu, acho que 5 celulares, né? 5 celulares no centro de Curitiba. É isso? Confirma aí, irmão Luiz, se é 5 mesmo, só para... Pergunta para o Felipe aí se é 5 mesmo o celular que ele perdeu no centro. 4, perdeu 4 no centro de Curitiba. E é a melhor cidade para se viver no Paraná. Aí você vai dizer, pô, mas pastor, mas é muito violento. Sabe por quê? Porque está faltando segurança. Provavelmente a corrupção desviou um pouquinho. A corrupção desviou um pouquinho de dinheiro. E está faltando segurança. Sabe por que os nossos filhos saem do ensino médio sem aprender a fazer uma equação? Porque a corrupção desviou dinheiro da educação, queridos. Sabe por que você marca uma consulta hoje para passar daqui 2 ou 3 meses no especialista? Porque a corrupção desviou dinheiro da saúde. Mas não é só aí. A corrupção também está nas igrejas. A corrupção também está nas famílias. Alguns corruptores hoje foram crianças ontem, que estava sentado do banco de trás de um carro e viu seu pai comprando um guarda de trânsito. E para ele, na mente daquela criança, é normal. Se meu pai comprou o guarda de trânsito, então, normal, né? E hoje é corrupto ou corruptor? E eu, Marcelo, não me conformo com isso. Eu não aceito a corrupção, queridos, eu não aceito. Não me conformo com a corrupção. Não me conformo com o sistema de ensino de hoje. Eu não aceito mesmo. E eu me levanto como inconformado. Eu me levanto inconformado com a situação. Eu me levanto. Terceira coisa que me tira do eixo. E às vezes nós fazemos. Que eu hoje, isso é uma das coisas que mais me incomoda. Na verdade, essa é uma das coisas que mais me incomoda. Eu não consigo me conformar. É com a falta de amor entre as pessoas. É mais fácil mudar de calçada do que levantar alguém que está caído ali.
Fala sério. Quantas vezes você já não fez isso? O cara está caído na calçada ali, você muda de calçada para não levantar ele. Eu fui com 2 pastores fazer uma visita há um tempo atrás, não aqui em Curitiba, que não, foi em São Paulo, em uma casa. Entramos nessa casa, era o casal e ele tinha alguns filhos. E nós conhecíamos o casal, conhecíamos o caráter deles, eles têm uma história bem legal. E nós entramos na casa deles, passamos um tempo com eles, conversamos com eles, oramos com eles. E nós sabíamos que eram pessoas batalhadoras, gente. Nós sabíamos, nós conhecíamos eles. E na hora de sair, nós já estávamos indo para o carro e aquele chefe de família, ele chamou: pastor, posso falar com vocês um minuto? Ele deixou a família dentro de casa e saiu para fora para conversar com a gente. E paramos. Eu vou: pastor, tenho uma necessidade. Hoje a minha família não tem um grãozinho de arroz para pôr na panela. Aí o outro pastor, mais rápido do que... Ele falou: vamos orar, irmão, vamos orar e Deus vai entrar com providência. Aí oramos, aquilo, eu não tive a oportunidade de falar nada. Aí saímos daquela casa e aquilo me incomodava, me incomoda até hoje, porque eu não sei qual foi o desfecho. E nós tínhamos condições de fazer alguma coisa. E não fizemos. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando Deus falar assim para um anjo lá no céu: olha, os meus filhos oraram lá, então faz o seguinte, vai ali na despensa do céu, faz uma cesta básica, leva lá para essa família. Deus não vai fazer isso, querido. Deus não vai fazer isso. Se Ele comentou com a gente, Deus no mínimo estava esperando que nós fizéssemos alguma coisa. A falta de amor, eu quero ler um texto com você, em Tiago 4,17, coloca para nós aí, Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A falta de amor nos leva ao pecado, queridos. Pecamos. Deixamos de dar uma assistência. Deixamos de dar uma ajuda. Quer ver outro texto? Mateus 25, 35, coloca lá. Pois eu tive fome, e vocês me deram o que comer. Tive sede, me deram de beber. Fui estrangeiro, e me acolheram. Agora eu coloco 40, 25, 40. E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Deus nos enviou naquela casa. Deus nos levou até lá, havia uma necessidade. O irmão não quis nem falar perto da família, esperou a gente sair. E nós não fizemos nada, querido. O pastor e eu tivemos um treinamento semana passada, ou retrasado, não lembro agora. E o camarada falou o seguinte: teve 2 histórias que me marcou demais nesse treinamento. Porque nós estamos vivendo um tempo assim, pensamos que o curitibano tem uma cultura de ficar na dele, né? De não chegar, de não conversar, de não criar vínculo, não criar laço, não criar amizade. Na verdade, isso é mundial. Isso é mundial. Não é em Curitiba. As pessoas estão se afastando um do outro. E uma das histórias, vou contar as 2, mas uma das histórias em que me chamou muita atenção, foi que, acredito que em Chicago, uma mulher simplesmente desapareceu do trabalho. Ninguém mais viu essa mulher. Ela simplesmente sumiu. Parentes não procurou, vizinho não procurou, ninguém procurou. 2 anos depois encontraram a mulher. 2 anos depois. Morta dentro do apartamento dela. Ela foi dada como desaparecida.
Ficou desaparecida por 2 anos. Agora, pasmem, os vizinhos reclamaram com o síndico do prédio que do apartamento dela estava saindo mau cheiro. Sabe o que o síndico falou? O zelador falou: olha, se ela é relaxada, o problema é dela. Os vizinhos relataram para o zelador do prédio que estava saindo aqueles bichinhos por debaixo da porta. Ele falou: se ela é relaxada, o problema é dela. Só que a mulher estava desaparecida, você entende? A pessoa está desaparecida, o apartamento dela está fechado, está saindo mau cheiro de lá, só que ninguém está nem aí com nada. A falta de amor, gente, me deixa incomodado. Eu não me conformo. Eu não consigo me conformar quando eu vejo alguém sendo indiferente com outra pessoa, ou com as necessidades, ou com os problemas de outra pessoa. Eu não consigo me conformar com isso. E a outra história, aí eu acredito que foi mais uma parábola, mas a outra história que ele conta é que numa empresa tinha uma mulher que chamava Paula. E a Paula era uma mulher que produzia bem. Mas de repente o rendimento da Paula começou a diminuir. A Paula começou a produzir menos. E a Paula era muito na dela, ela ficava quietinha. Quase ninguém ia conversar com a Paula. Como disse, as pessoas hoje vivem cada um na sua, né? Os seus problemas são os seus problemas. Não é meu problema. Hoje é assim. Eu não me conformo com isso, viu, gente? Eu, sinceramente, não me conformo com isso. Aí a Paula deixou de produzir. E as pessoas questionavam: por que será que a Paula não está produzindo como antes? Está produzindo menos. Ninguém foi conversar com a Paula para saber o que estava acontecendo, que o rendimento dela diminuiu. Mas eu vou contar para você qual era o problema da Paula. A Paula estava saindo de um casamento, estava num processo de divórcio. Ela tinha 2 filhos. Para melhorar a situação, o marido, e ela pagava aluguel. Para melhorar a situação, o marido disse para ela que não iria ajudar ela com nem um centavo. O marido disse. E ela tinha 2 filhos, pagava aluguel. E para piorar a situação, ela recebeu um telefonema da mãe dela, que ela também cuidava do pai e da mãe, que tinha 70 anos cada. E a mãe dela foi diagnosticada com um câncer agressivo. Você no lugar da Paula, será que você estaria produzindo igual? Mas pense, e acredite nisso que eu vou dizer para você. Talvez aqui na igreja, talvez lá na sua empresa, talvez na rua que você mora, está assim de Paulas. Está assim, de Paulas e Paulos. Pessoas que deixaram de produzir, porque estão enfiados num turbilhão de problema, num turbilhão de dificuldade. Sabe qual que é o problema? É que nós somos indiferentes. Nós não queremos saber do problema dos outros, querido. Esse é o grande problema, nós somos indiferentes. E eu não me conformo com essa falta de amor, com essa falta de atenção com o próximo. Jesus disse ali, ó: quando fizesse a um desses meus irmãos, ou a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. As pessoas acham que avivamento, ou ter um relacionamento com Deus é assim, é um canal direto, eu e Deus. Não é, querido. É eu e Deus e mais alguém, o meu vizinho, o meu próximo. Por isso que Jesus disse assim, lá em Marcos 12, perguntaram, quais são os mandamentos? Amará o Senhor teu Deus acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós estamos amando a mim, eu sou eu e o meu próximo, eu sou ao mesmo tempo, sabe? Eu sou eu e o meu próximo, sabe o amor que eu deveria dispensar para alguém? Eu estou dispensando para mim. Eu me amo 2 vezes.
E o meu próximo, que se lasque. Eu sou indiferente com ele. Ninguém mandou ele arrumar problema. E eu não me conformo com isso. Você quer ver outra coisa que eu não consigo me conformar? É com o tanto de jovens que hoje estão indo para o inferno, por causa das drogas, por causa do álcool, por causa das doenças. Eu não consigo me conformar, me tira do eixo. Eu não me conformo, querido. Eu não sei você, eu não me conformo. Talvez você se conforme. Talvez você diz, não, está tudo certo. Mas eu, Marcelo, não me conformo. Eu sou inconformado com a situação. Eu sou inconformado. É o que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. E eu não me conformo. 4. Quarta coisa. Romanos capítulo 13, verso 11, por favor. Que me tira do centro, que eu não consigo me conformar. É que diante de toda essa situação que eu estou passando para você, existe uma igreja dormindo. Olha lá. É isto digo. Conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos porque a nossa salvação está agora, mais próxima do que quando aceitamos a fé. Eu não consigo enxergar, ver uma igreja que diante do mundo caótico em que nós estamos vivendo, uma igreja dormindo. Nós perguntamos aqui, quem é a igreja? O Igor perguntou essa madrugada, né? Nós levantamos a mão e dizemos, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Falamos com orgulho, com determinação, porque fazemos parte do corpo de Cristo. E de fato somos parte do corpo, somos a igreja. Mas eu não estou julgando ninguém. O julgamento deve ficar entre você e Deus. Tá? Como igreja, o que você tem feito para mudar a situação dos nossos dias? Como igreja, o que você tem feito? De que forma você tem se levantado para dizer, não, eu vou mudar a situação. Eu vou mudar. Vocês conhecem a história do beija-flor. Floresta pegou fogo. Aí você vai dizer, mas eu não consigo mudar o mundo, pastor. De fato. Você não consegue? Você sozinho, não. Você sozinho, você não vai mudar o mundo, não, queridos. Só que na última ministração que eu estava passando aqui, eu estava dizendo que nós, de fato, somos fracos, falhos e cheios de defeitos. Mas revestidos, nós podemos mudar a sociedade. Revestidos, queridos. Sozinho você não vai conseguir. Deixa eu te dizer, um exército gigantesco sem Jesus não é nada. Enquanto você sozinho com Jesus é tudo. Se você se posicionar, se levantar, você consegue mudar. Uma coisa que me preocupa é uma geração que está dormindo. Nós falamos, eu sou a geração de Samuel. Mas uma geração de Samuel que não influencia. Uma geração de Samuel que não muda a história. Eu não me conformo com a igreja que dorme. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Não estou falando aqui no culto, gente. De repente alguém está falando, puxa, esse pastor fala demais, eu estou dormindo já aqui, né? Eu não estou falando aqui no culto. Eu estou falando no nosso dia a dia. Todo dia encontramos alguém com alguma necessidade, com algum problema, desesperado, procurando Jesus. Todo dia. Talvez Deus até desistiu de colocar pessoas no seu caminho. Sabe por quê? Porque você é uma igreja que dorme. Deus falou, nem vou mandar mais lá, porque isso aí... né? Desperta, igreja, desperta. 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 Igreja que não evangeliza. Igreja que não frutifica. Aí as pessoas... Você quer ver? Quando eu morava... Logo que eu mudei para Sorocaba, eu ligava para o pastor, né? Toda semana. E todo dia o pastor, quando ele pegava o telefone, ele perguntava assim para mim, naquela motivação, né? Ô, varão, como que você está? Está bem?
E eu pegava o telefone, parecia que o mundo para mim tinha acabado, sabe? Ah, pastor, está difícil. Estou atravessando uma prova, uma luta. Era sempre desse jeito. Eu acho que com uns 2 anos assim. Toda semana eu ligava ao pastor, era a mesma coisa. E de fato, se você fosse lá e visse a minha vida na época, de fato eu estava atravessando uma dificuldade. Toda vez que você chegasse na minha casa, eu ia estar atravessando uma dificuldade. Mas eu li um texto que mudou a minha história. Mudou a minha vida. João 15, por favor. João 15, do 4 ao 7. Coloca no 4, vamos até o 7. Esse texto mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma, ela não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim você não pode fazer nada. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis o que quiserdes, e será feito. Aí eu li esse texto. Eu falei, alguma coisa está errada comigo. Eu estou falando que eu estou andando com Deus, gente. Eu estou pregando. Eu estou evangelizando. Mas eu estou atravessando. Você não sai desse deserto. Você sabe o deserto permanente? Eu estava no deserto permanente. A minha vida era o deserto. E as pessoas que se aproximavam de mim iam viver no deserto também. Porque ao invés de abençoar as pessoas, eu amaldiçoava. Sabe aquelas pessoas que ela é tão doente, que você se aproxima dela e acaba ficando doente também. Porque a pessoa tem tanta doença e começa a falar de doença que te adoece. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E até que eu li esse texto. E presta atenção, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, não é só eu estar nele. Não é só eu estar nele. E ele falou, e as minhas palavras estiverem em vós. Não é só eu ler a Bíblia, mas a Bíblia também me lê. Está entendendo? Não é só Deus estar em mim, mas eu estar nele. Não é só eu estar nele, mas ele está em mim. É nós sermos um. E ele diz, então você vai dar fruto. E aí nós reclamamos da vida o tempo todo, mas não frutificamos. Não pensamos em frutificar. Nós não pensamos. Aí um dia eu estava comentando isso com o pastor, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, você sabe qual que é os frutos que a Bíblia diz? Eu falei, meu querido, para mim é almas. Eu acredito que Jesus está falando de pessoas. Ele disse, não, pastor. Fruto é o que está escrito em Gálatas. Os frutos do Espírito. Eu falei, então não precisa evangelizar mais. Então não precisa pregar mais. Então se você for um cara ilibado, de um bom caráter, se você tiver um bom tempo de leitura todos os dias da Bíblia, tiver um bom tempo de oração, você não precisa nem ir na igreja. Não precisa mais. Não é, queridos. Quando a Bíblia diz frutificar, ele não está falando, quando Jesus diz aqui frutificar, ele não está falando do fruto do Espírito. Não. E agora o interessante é o que diz o verso 2. Ele diz assim, coloca lá para mim o verso 2, o verso 7. O verso 7 de João 15. Aí ele diz assim, mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis, foi esse texto que mudou a minha vida. Pedireis o que quiseres e será. Aí você tem que fazer o mapeamento. Estou errando em algum lugar. Não é possível.
estou errando em algum lugar. Porque parece que a minha oração não passa do teto. As coisas não estão acontecendo. Foi o julgamento que eu fiz lá no passado. Porque hoje, na minha vida, as coisas acontecem. Tá bom? Hoje, na minha vida, as coisas acontecem. Aí, tem que fazer um mapeamento. Alguma coisa está errada. Parece que Deus não me ouve. Eu oro hoje por uma situação, amanhã estou vivendo a mesma situação. E isso já era recorrente, já vinha de um tempo. Como eu disse para vocês, foi mais ou menos uns 2 anos ligando toda semana para o pastor e toda semana era o mesmo relatório. Era de luta, de dificuldade, de problema. Não. Alguma coisa está errada, tem que ser mudado. E eu li esse texto. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Não, eu fiz um mapeamento. E comecei a encontrar as mazelas. Gente, tinha tanta mazela. Porque a religião, ela atrapalha a fé. Ontem, estava conversando com um menino aqui. Tiago, né? Estava conversando com ele. Chegou depois da reunião, né? Foi depois da reunião que ele chegou, né? Depois da reunião de jovens. E eu conversando com ele. Viciado em droga. Matou não sei quantas pessoas. O pai dele também era um assassino, matou não sei quantas pessoas. Eu conversando com ele aqui, de repente ele começou a pregar para mim. Pregar para mim. Começou a me evangelizar. Quase que eu levantei a mão e falei, cara, ore por mim. Sabe? Um conhecimento terrível. E falando da Bíblia assim, como se fosse, meu irmão, eu orava e as pessoas eram libertas, eu orava, as pessoas eram curadas. Aí eu deixei ele falar uns 15 minutos. Aí no final eu disse para ele, meu amigo, posso ser sincero com você? O seu problema é que você teve uma falsa sensação de que você conheceu a Deus. Porque se você tivesse de fato conhecido a Deus, você não estava vivendo nessa situação que você está vivendo hoje. Porque quem entra nesse lugar, queridos, não quer sair mais. Quem conhece a Deus um dia, ele nunca mais quer largar. Quem anda com ele um dia, nunca mais quer andar em outro lugar, meu querido. Nunca mais. Nunca mais. Pastor, eu estou em Israel. O cacho de uva é 2 homens para carregar, amém, querido. Pastor, eu estou no deserto. Aqui é só da base do milagre, amém, querido. Mas tem uma coisa, eu nunca vou me largar de Deus. Ou na bonança, ou na dificuldade. Aí eu disse para ele, falei, você tem a sensação que você conheceu. Aí eu falei, pastor, de vez em quando eu oro e Deus ainda me visita. Você tem a sensação que Ele te visita. Você tem uma sensação que Ele te visita. Porque você não conhece a Deus. Você não conhece. Louvado é o nome de Jesus. Eu me empolgo, gente. E quinto e último, para nós orarmos. O que mais me deixa inconformado? Apocalipse, capítulo 3, verso 15, 16 e 17. O que mais me deixa inconformado? Diante de um cenário desse em que nós estamos vivendo. Diante dos dias em que nós estamos vivendo, o que mais me deixa inconformado? Olha o que Deus está dizendo. Eu conheço as suas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno, e não é frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o que me deixa inconformado é com a igreja morna. Se eu perguntar quem é a igreja, todo mundo, eu sou a igreja, pastor? Sou igreja. Mas a igreja morna me deixa inconformado. Eu não me conformo com a igreja morna. Você sabe quem é a igreja morna? É aquela que tanto faz. Tanto faz. Tanto faz.
Se eu vir no culto, tá bom. E se eu não vir? Tanto faz. Eu vim a semana passada. Tanto faz. E as minhas contas? Se der para pagar, eu pago. Se não der, tanto faz. Tanto faz. A igreja morna me deixa inconformado. E esse mês eu tenho tanta conta. Se der para dizimar, tá bom. E se não der, tá bom também. Igreja morna. Tanto faz. E se hoje der tempo de eu ler a Bíblia, tá bom. E se não der, tá bom também. Se der tempo de orar, eu oro. Se não der, tá bom. Não tem problema. Igreja morna. E a igreja morna, ela me deixa inconformado. De 1517 a 1523, havia um homem, ele é o mais famoso, Deus levantou uma galera nessa época. Ele é o mais conhecido. Havia um homem chamado Martim Lutero. E esse camarada, ele era um padre. Ele era um padre. E na época ele não concordava com algumas situações em que, algum processo em que a igreja estava atravessando. E o povo em geral não tinha acesso à Bíblia. E ele traduziu o Evangelho de João, e ele leu o Evangelho de João. E ele percebeu que a fé não dependia de ninguém pagar indulgência ou coisa assim. E ele escreveu 96 teses e colocou lá em Roma, e começou uma revolução nessa época. E os príncipes da Inglaterra esconderam Martim Lutero para que ele não morresse. Porque na época a igreja iria matar Martim Lutero. Queria matar a todo custo. Vou matar esse camarada. Aí nasceu o movimento protestante. Quem é o movimento protestante? A igreja evangélica. Nós nascemos nessa época. Ou seja, o evangelho nasceu muito antes. O evangelho nasceu em Cristo, lá atrás. O evangelho da graça, né? Nasceu em Cristo. Mas o movimento protestante, que separou as igrejas do catolicismo e do evangelho, nasceu nessa época. E nós somos fruto desse movimento. E deixa eu dizer uma coisa para você, ele revolucionou o evangelho, porque ele não conformava com a situação. Por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Porque só muda a história pessoas que não se conformam. Ou só faz história pessoas que não se conformam com o sistema. Os inconformados, eles cravam o seu nome na história. Escravam o seu nome na história. E muda a vida de outras pessoas. Porque se nós estamos aqui hoje, foi porque alguém um dia começou um movimento. Sim ou não? E hoje, durante o dia, ou na verdade desde ontem, Deus tem ministrado no meu coração sobre isso. Porque Deus procura pessoas que estejam inconformados como eu. Pessoas que não aceitam o sistema. Eu estava vendo o negócio da Disney, né? Eu acho que vocês já viram também. Do animalzinho. Que ele disse assim, olha, se eu vou governar, eu prefiro governar com o coração. Quem viu isso aí? Ninguém viu. E ele disse assim, porque eu prefiro um desenho novo da Disney, ele ser chamado de Fred. Porque eu me declaro um não binário. Quem sabe o que é ser binário ou não binário? Binário, a pessoa binária é aquela que se define. Por exemplo, eu sou macho. Então eu sou binário. Entendeu? Eu sou homem, então eu sou binário. O não binário é aquele que
que ele não se define. Então ele disse assim, ó, eu prefiro ser chamado de Fred, eu não sei se é ele ou se é ela, porque eu não vi o desenho. Eu só vi um trecho para poder falar sobre isso hoje. E ele disse, porque eu prefiro governar, eu quero governar com o coração. Eu prefiro ser chamado de Fred, porque eu sou um não binário, só que é um desenho infantil, queridos. E isso me deixou inconformado, sinceramente. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje vai fazer o trabalho na cozinha ou em qualquer outro lugar e coloca os seus filhos para assistir desenho. Não é assim? Dá o celular na mão do seu filho, coloca lá, vai lá ver um desenho, filho. E é isso que os nossos filhos estão aprendendo. Está na Netflix esse desenho. Está na Netflix. E Deus está procurando pessoas que sejam inconformados, pessoas que não se amoldem, pessoas que não se adaptam a esse sistema mundano. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Existem coisas que hoje, nós estávamos aqui na reunião, e nós estávamos falando, eu não vou ler o texto, mas lê na sua casa Romanos, capítulo 1, verso 26, 27, 28, termina o livro de Romanos, o capítulo 1 de Romanos. Se nós pregarmos isso na igreja do jeito que tem que ser pregado, sabe o que vai fazer? Alguém capaz de chamar a polícia pra gente, Fabiano. Capaz de chamar a polícia. E eu não me conformo com isso. Eu sou inconformado com essa situação, eu não me conformo. Eu não me conformo a professora tentar nos ensinar que relação conjugal pode ter entre parentes. Eu não me conformo o professor tentar dizer que Deus é uma mente da criação, é um fruto é fruto da mente humana. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. E nessa noite eu quero fazer um clamor a Deus. Um clamor de inconformado mesmo. Eu não me conformo com músicos. Eu não me conformo com músicos que sobem palcos. Ao invés de querer atrair a presença de Deus, ele quer chamar a atenção para ele. Eu não me conformo. Eu não me conformo com pastores que chegam em evento e que vai ter que pregar. E ele chega, se a ministração dele vai começar às 9 horas, ele chega às 5 para as 9. Porque ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele é mais importante do que Deus no evento. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu não me conformo com a miséria. Eu não me conformo com a doença. Eu não me conformo com a corrupção. E Deus está procurando pessoas que não se conformam. Para mudar essa geração. Para mudar essa nação.